Neste 2017, comemora-se os 500 anos da Reforma Protestante. Para a CPAD, esse é o ano da palavra. É tempo de reafirmar o compromisso com a sã doutrina. No terceiro trimestre, a revista Lições Bíblicas de Adultos traz o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Comentada pelo pastor Ezequias Soares. Inspiração divina e autoridade da Bíblia. A Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. A Igreja de Cristo e as manifestações do Espírito Santo. O currículo de escola dominical mais completo do país, só a CPAD tem. Olá, a paz do Senhor. Que bom estar de volta com você, para mais uma série de lições da Escola Bíblica Dominical, nessa série de vídeos, que vai também ser em 3 vídeos, como da lição passada. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo vindouro, a lição de número 12, 17 de setembro de 2017. E eu já gostaria de agradecer você que tem acompanhado aí os meus vídeos, também deixando o seu comentário, o seu like. Muito obrigado a você, que Deus abençoe você e a sua casa. Eu fico muito feliz em poder contribuir de alguma forma para o seu crescimento espiritual e para o seu crescimento ministerial. Aliás, esse é o propósito deste canal, como o nome já sugere, trazer a você uma mensagem de fé e esperança, uma mensagem que consiga edificar a sua vida, também o seu ministério, a sua família e aqueles que ouvirem você numa oportunidade ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Este é o desejo do meu coração. E se puder fazer isto, ficarei de fato muito grato, se estiver contribuindo para o seu crescimento e para o crescimento do seu ministério. O professor Ezequias Soares, nessa lição, ele trata sobre vários temas, temas que estão interligados dentro da escatologia bíblica. Ele fala do milênio, ele fala do juízo final, e ele fala do novo céus e da nova terra. Ainda dentro desse contexto do milênio, logo no finalzinho, ele fala do julgamento final, do juízo final. Então nós vamos estar dividindo em 3 tópicos, ou em 3 vídeos, para melhor compreensão. Sendo que ainda nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho para você sobre o milênio. Nós vamos falar um pouquinho sobre o milênio, no próximo vídeo, falar um pouquinho sobre o juízo final e o destino dos ímpios, e no último vídeo, o novo céu e a nova terra, onde reinará a justiça de Deus. Pois bem, a nossa leitura bíblica no livro do texto áureo diz o seguinte: e vi um novo céus e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 21 e versículo 1. Apocalipse capítulo 21 e versículo 1. A verdade prática diz: cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizerem parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. Mas como eu disse para você nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o milênio. É bom que se diga que o milênio ele é específico para Israel. É um tempo de tratamento divino, tratamento de Deus para com Israel. Antes de falar exatamente sobre o milênio, eu quero falar para você sobre algumas correntes de pensamento a respeito do milênio. Aqui no livro de Teologia Sistemática, de Wayne Grudem, ele coloca 3 posicionamentos que são pertinentes a esse tema, ou 3 correntes
né, de pensamento. A primeira corrente de pensamento que ele coloca aqui é a corrente do chamado pós-milenismo. Né? Pós-milenismo. Qual é a corrente do pós-milenismo? Diz que Jesus voltará, né, depois do milênio. O que essas pessoas pensam? O que eles dizem? Eles dizem que o reino de Deus ele vai sendo instalado pouco a pouco, né, até que as coisas estejam totalmente dominadas, os reinos desse mundo estejam totalmente controlados pelo nosso Deus. Baseado em textos como o de Apocalipse, que diz: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus. Né? Baseado em textos como esse, eles dizem que Deus vai moldando as estruturas das nações, dos reinos, até que esses reinos eles se amoldem à vontade de Deus. Aí sim, né, Jesus volta, né, para viver eternamente com os fiéis nesse novo céu e nessa nova terra onde estará habitando a justiça de Deus. Essa é uma corrente, né, de pensamento a respeito do milênio. Sendo assim, a palavra milênio, né, a expressão milênio, né, não seria uma expressão literal, mas sim figurativa ou figurada. Né? Uma outra corrente de pensamento, né, é a corrente chamada amilenismo, né, que diz que simplesmente não haverá milênio. Essa expressão, milênio, é uma expressão figurativa, né? 1000 anos não é um espaço de tempo, né? Mas uma figura, né, de linguagem. E diz que a Terra vai se tornar totalmente, né, boa, né? Não vai ter esse milênio, né, que a Bíblia diz, né? E Cristo, no final, né, quando tudo estiver governado, estará montando então o seu reino de forma, né, definitiva. Como se dá para perceber, o pós-milenismo e o amilenismo, né, eles, né, se parecem. Uma outra corrente de pensamento, e essa é a que nós pensamos, é a que nós pentecostais acreditamos, é a corrente pré-milenista, né, que por tabela também é pré-tribulacionista. Né, pré-tribulacionista, porque nós, cristãos pentecostais, acreditamos que a igreja sairá da terra antes, né, da grande tribulação. Né? Antes da grande tribulação, a igreja estará, né, saindo da terra. E, portanto, a igreja estará saindo da terra também antes do milênio. Por isso nós somos, né, pré-milenista e somos pré-tribulacionista. Bom, voltando aqui na lição, né, do que o nosso comentador ele coloca para nós, definindo o termo sobre milênio, né? Eu vou achar aqui para você. A palavra milênio, né, vem dos termos latinos mille e annus, ano. Né? A palavra grega chilia, que também significa 1000, aparece 6 vezes em Apocalipse 20, definindo a duração do reino de Cristo antes da destruição do velho céu e da velha terra. Portanto, como você percebe, a expressão milênio aqui é literal, é um reino literal, né, de 1000 anos. Não há essa possibilidade de ser uma figura de linguagem, como pensam os pós-milenistas e os amilenistas. Essa possibilidade, ela simplesmente não existe, né, quando você entende, né, os termos, né, no latim e também os termos gregos. Mas voltar a dizer para você que o milênio ele é para Israel. Né? O milênio é para Israel. Na lição passada, nós vimos que Jesus ele voltará com a igreja, né, depois de 7 anos de bodas do Cordeiro e 7 anos, né, também paralelos de grande tribulação. Né, 7 anos de festa no céu, 7 anos de tribulação na terra. Quando Israel estiver quase
perdendo essa batalha, né, Jesus volta com os seus santos, né, para livrar Israel. Essa volta de Jesus para livrar Israel, ela foi dita por Enoque, né, quando ele diz: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Apocalipse 1:7, inclusive no vídeo passado, na lição passada, eu equivoquei, eu disse para você 1:9, mas é 1:7, só corrigindo. Apocalipse 1:7, né, diz que o Senhor vem com as nuvens, eis que venho com as nuvens e todo olho verá. A expressão nuvens ali é uma expressão figurativa, né, e fala da igreja que vem com o Senhor para colocar fim na grande tribulação. Automaticamente estabelecer o milênio, né, que é o reino de Cristo, né, para Israel. Como que será o reino de Cristo? O reino de Cristo será um reino de paz, né, porque a Bíblia diz que Cristo regerá as nações, né, com vara de ferro. Não haverá espaço para baderna, não haverá espaço para corrupção, não haverá espaço para o erro no reino de Cristo. O reino de Cristo vai ser um reino glorioso. Quem vai estar governando é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, estará governando as nações e governando com vara de ferro. O milênio não é o céu, não é certo? O milênio não é o céu, portanto haverá pecado no milênio. O profeta Isaías diz que o pecador de 1000 anos será amaldiçoado, e o jovem que morrer com o pecador de 100 anos, né, será amaldiçoado. E quem morrer com 100 anos, morrerá novo. Então, isso significa que haverá pecado sim no milênio. Só que esses pecadores, eles não se proliferarão. Eles não, né, conseguirão êxito no milênio. Porque uma pessoa que tiver pecado, né, 100 anos consecutivos, sem arrepender, certamente ele morrerá em consequências dos seus pecados. E morrerá jovem, diz o profeta Isaías, que quem morrer com 100 anos, morrerá jovem. O profeta Zacarias, falando sobre o milênio, ele diz que as praças de Jerusalém encherá de crianças. Portanto, será um tempo de extrema fertilidade. Será um tempo onde não haverá esterilidade. Não haverá, né, problemas com gravidez. As mulheres darão luz a seus filhos, né, de forma tranquila, e a terra se encherá de criança. O profeta Isaías também diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Nunca se viu, né, um povo que conhecerá tanto a Deus quanto no milênio. O milênio vai ser uma oportunidade de os homens conhecer Deus, né, de fato, como Deus sempre quis, né, que esses o conhecessem. Né? No milênio, algumas características aqui que o comentador coloca, né, no subsídio teológico, ele diz que o milênio será um tempo de alegria, né, será um tempo de glória, será um tempo de justiça, será um tempo de conhecimento pleno do Senhor, será um tempo de instruções e orientações, é um tempo em que as pessoas serão reorientadas, terá o fim da maldição e a eliminação de todas as enfermidades, inclusive porque a Bíblia diz que ali, né, haverá, né, saúde, né, a maldição, né, será extinta, não haverá maldição sobre as nações. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. A terra, ela deixará de ser estéril. A produtividade agrícola, ela vai aumentar, né, de forma maravilhosa, porque as nascentes, elas voltarão a brotar. Né? Outra coisa, né, propriedade no trabalho. O profeta Isaías diz que as armas de guerra se converterão em espada. Né? As armas, ou aliás, as espadas e armas de guerra se converterão em enxadas, melhor, né?
instrumento de trabalho. Os armamentos de guerra vão se converter em armamentos de trabalho, instrumento de trabalho, né, para o povo. Harmonia e paz entre os animais. O profeta Isaías, falando sobre isso, diz que o menino de peito brincará com o basilisco, né, com a cobra. O leão brincará, né, com o boi, né, pastará palha junto com o boi. Portanto, haverá harmonia entre os animais. Falando sobre esse contexto do milênio, o profeta Joel diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne, né? Quando ele diz sobre toda a carne, né, dá para a gente se perceber que vai ser, né, sobre o mundo na sua totalidade, né? Nesse sentido, até mesmo a carne do animal, né, receberá a influência do Espírito Santo. Né, certa vez, falando sobre isso, né, numa escola bíblica dominical, alguém disse, mas o leão vai receber o batismo com o Espírito Santo? Não, o leão não vai receber o batismo com o Espírito Santo, mas ele vai ser influenciado pelo Espírito Santo, no sentido de que ele perderá a sua ferocidade. O leão, o tigre, a onça, né, não estarão, né, partindo para a agressividade contra os demais animais, né, como fazem hoje. Né? Agora, um dos grandes propósitos do milênio é mostrar que o homem é pecador, não pelo fato de simplesmente não conhecer Deus. O homem, ele é pecador, ele vive no seu erro por causa da sua inclinação carnal. 1000 anos reinando com Cristo, e depois que o diabo for solto, né, depois do período de 1000 anos, quando Satanás for solto, a Bíblia diz que ele vai sair para enganar as nações. Pessoas que estiveram no milênio, né, pessoas que participaram do milênio, né, tiveram todo esse privilégio, né, de estar com Cristo, de viver com Cristo durante o milênio, vai seguir o Satanás, né, para entrar na cidade santa, para fazer guerra contra a cidade santa. É quando no livro do Apocalipse o apóstolo João diz que desceu o fogo do céu e os destruiu. Pessoas que estiveram no milênio. Então o homem, ele não é pecador, né, simplesmente por causa da presença do pecado, ou da presença do diabo. Né? Tudo que as pessoas fazem de errado, eles dizem que é o diabo que as influenciou. E no milênio o diabo vai estar amarrado, né, o diabo vai estar preso, e mesmo assim haverá pecadores, mostrando que o homem peca, né, não simplesmente, né, pela influência do diabo, mas por causa da sua influência carnal. De forma alguma, estou defendendo o diabo, não sou advogado do diabo. Eu estou dizendo que um dos propósitos do milênio é dizer que o homem, ele é pecador por causa da sua inclinação carnal, e não simplesmente, digo pausadamente, e não simplesmente por causa da influência, né, satânica. O milênio, eu disse para você que o milênio, ele é próprio para Israel. É um período de tratamento de Deus para Israel, onde Deus vai devolver a Israel o território que ele sempre quis que Israel ocupasse e que Israel nunca ocupou na sua totalidade, por negligência, por dificuldades, né, de relacionamento entre outras nações. Enfim, no período do milênio, Israel estará ocupando todo o território que Deus sempre desejou que eles ocupassem. No milênio também estará vivendo, né, pessoas que não fazem parte de Israel, aquelas nações ovelhas que lutaram a favor de Israel. Você lembra que quando Jesus ele descer para colocar fim à grande tribulação, né, no livro de Mateus, no capítulo 25, né, diz que ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes, ele vai colocar à sua esquerda e vai colocá-los, né, para o lago de fogo, onde há pranto e ranger de dente.
As ovelhas ele vai colocar à sua direita e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto antes da fundação do mundo. O reino que estava proposto antes da fundação do mundo é o reino milenar. Isso não resta dúvida. Então essas nações ovelhas são nações que lutaram a favor de Israel. Observa o que Jesus disse para eles: porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive preso e vocês foram me visitar. Eu estive enfermo e vocês foram me visitar. Eles vão perguntar: quando é que nós te vimos com fome, com sede, preso ou enfermo? E ele vai responder: quando o que vocês fizeram a um desses pequeninos, né, vocês fizeram a mim. A um desses pequeninos é os judeus, né, é o povo de Israel, né, que é chamado de pequenino. Né, como Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho. Né, esses pequeninos é o povo de Israel, que Jesus elogia a atitude daqueles que defenderam Israel, né, no período, né, final da grande tribulação. Essas pessoas entrarão no milênio, né, para serem salvas por Cristo, conhecerem o reino, né, de Cristo e serem salvas por Ele. Né, pode ser que, vivendo no milênio, né, mesmo contemplando toda aquela glória, no final, né, acompanhem o Satanás, né, para entrar contra a cidade santa, né, contra a cidade de Jerusalém. Mas terão uma oportunidade imensa, né, de servirem e adorar a Deus, né, por todo sempre. A igreja, onde estará a igreja no período do milênio? Segundo João de Oliveira, a igreja vai estar em uma posição privilegiada e vai servir ao Senhor, né, como ministros de Cristo, né, durante o milênio. Né, posição que hoje é feita pelos anjos. Muito provavelmente, né, quem fará esse serviço, né, será a igreja, porque a Bíblia diz que nós estaremos com o Senhor, né, e os seus servos os servirão. Nós, né, que seremos servos de Cristo por toda a eternidade, os serviremos, né, seremos mensageiros de Deus, né, por toda a eternidade. Nesse período, né, muito provavelmente estaremos ocupando essa função de sermos mensageiros de Deus, né, para as nações. Portanto, o milênio ele é próprio para Israel. Né? Quando ocorrer o milênio, nós já estaremos com Cristo na glória. Né? Nós já estaremos reinando com Cristo. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, né, com a trombeta de Deus, com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados, né, para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. Né? A expressão ali diz: para sempre. Estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor em todos os eventos, né, que sucederão o restante da eternidade. É bem verdade que a Bíblia Sagrada ela termina, né, sem falar como que será o restante da eternidade, até porque a Bíblia Sagrada não comporta, né, toda a eternidade. A Bíblia fala de novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Mas como será, né, definitivamente esse novos céus e nova terra, e daí para frente, são segredos eternos de Deus, que nós conheceremos quando chegarmos no céu. Né? Eu espero você no céu, eu estarei lá, em nome de Jesus, e quero que você esteja lá também. Nós desceremos, né, com Cristo, né, para reinar, né, com Cristo, enquanto Cristo estará governando Israel. Nós estaremos reinando com Ele em algum lugar nos ares, né, como diz, né, o teólogo João de Oliveira. O que importa é saber
que Deus colocará fim ao sofrimento de Israel. Os nossos irmãos que tanto sofreram ao longo da história e que tanto sofrem ao longo da história, um dia o sofrimento desses nossos irmãos terá fim. Por isso Jesus disse, orai pela paz de Jerusalém. Nós precisamos orar por Israel, para que eles suportem as tribulações, os problemas que virão, para que eles possam reinar com Cristo nesse período de 1000 anos e depois fazer parte também da igreja do Senhor Jesus. Até um próximo vídeo, que Deus continue abençoando você. Em breve nós já voltaremos com o próximo vídeo para falar sobre o juízo final. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.